Agora sim, gravando, muito bem. Então, Thiago, você quer ser o primeiro? Pode ser, pessoal. Vamos lá então. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Então, professor, é, meu tema é modelo suplementar, né? Ensino híbrido. E assim, eu escolhi esse tema porque, para mim, dos modelos que tem, né? Para mim, eu acho que é o mais aplicável, principalmente tratando-se de ensino básico, né? Fundamental e médio, porque eu acho que os outros exigem um pouco mais de maturidade dos alunos, pelo menos a percepção que eu tive, né? E maturidade é essa que a gente não costuma ver, né? Pelo menos pelo que eu vejo, assim, a gente não costuma ver dos alunos, né? Talvez numa graduação, mas eu lembro do senhor falando, né, que aplica sala de aula invertida, né? E mesmo assim a maioria das pessoas não vê o vídeo e tal. Então até para os adultos, né? Exige uma maturidade, né? Que a gente muitos adultos não têm, né? Imagina para um adolescente, né? Enfim. Então me pareceu o mais interessante para ser aplicado aí no que vai ser a nossa prática na sala de aula, né? Só que eu meio que me arrependi de ter escolhido esse tema, porque assim, professor, é muito difícil de achar material sobre esse tema. Porque, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu pesquisei, eu olhei no Profimate, eu olhei no Google Acadêmico, eu abri mais de 20 artigos, TCCs, dissertações e tudo mais, e meio que eles não, a maioria, não entende o modelo suplementar como um tipo de modelo. Então, eu só achei um que era de biologia, né? Aí eu primeiro que eu não entendi a maioria das coisas, né, que estava sendo trabalhado assim, da parte de conteúdo e tal. E aí eu não gostei muito. Aí eu procurei um que tinha a ideia, né, de trazer alguma coisa, né, que eu acho que vai servir para nosso para nossa discussão aqui. Uma que tinha uma ideia de trazer alguma coisa que suplementasse a aula, que tivesse essa visão, né? Não usaria esse termo exatamente, mas tinha essa visão, né, de trazer alguma coisa que fosse um complemento à sala de aula, né, presencial. Então É, comecei a pensar nesse sentido. Pode falar, professor, desculpa. é isso que eu ia falar, porque talvez o que tenha acontecido que aquele artigo falou que era um tipo de modelo, mas é uma terminologia que só os autores daquele artigo usam. Para englobar É, esses outros, todas as outras abordagens de ensino híbrido que usam mais que uma coisa suplementar. Né? Deve ter sido o caso, imagino. não achei lugar nenhum o título, né? Então eu procurei nesse sentido, né? Comecei a procurar dessa forma. E eu achei, esse eu achei, eu gostei, entendeu? Eu gostei para mim, assim. Aí eu tentei conciliar, né? Uma coisa que eu gostasse com a ideia. Aí eu acabei escolhendo esse, né? Que é, é uma dissertação do Prof. Mate, é uma dissertação de mestrado, tem cento e poucas páginas, 104 páginas, um pouco extenso. Né? Ele é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele foi no ano de 2020. O autor, Jaine, autora, eu acho, né? Jaine Carneiro. E a orientadora é a doutora Sheila não sei falar isso, Valachensky, sei lá, Biel. E o título é o uso do Kahoot e do ensino híbrido como ferramentas de ensino e de aprendizagem em matemática. Bom, aqui tem agradecimento, resumo aqui, né? Aí ele fala, então, que primeiro ele fala que o ensino remoto emergencial, e você pode observar no ano, né, que foi 2020, já foi logo no início da pandemia e tal.
E ele vai trazer, na verdade, nesse trabalho a gente vai ver que ele começa sendo feito no presencial e no meio do caminho tem que mudar pro online, e aí ele trouxe vários transtornos, ele vai relatar isso com bastante detalhe no decorrer do trabalho, né? Então começou de uma forma, no meio teve que dar uma mudada, né? Mas ele vai falar que esse ensino remoto emergencial, né, da pandemia, ele trouxe a discussão o ensino híbrido, né, para o retorno das aulas. Ele fala, né, que no caso dele ele não sabia o tempo que ia demorar esse caso do ensino remoto emergencial, mas ele sabia que não voltaria como era antes, entendeu? Que esse ensino remoto emergencial estava trazendo, né, essa discussão do ensino híbrido. A gente estava notando a importância do ensino híbrido para a comunicação eficaz, né, do conteúdo. Mais para frente eu trabalho melhor isso, como ele fala, né? E aí ele percebendo isso, ele achou interessante trazer esse aplicativo. Ele começou a pesquisar formas, né? Ele vai falar que tem 8 anos de experiência e tal. Percebia que os alunos não estavam muito interessados em matemática, que é ponto pacífico, né, na maioria das escolas. E aí ele começa a pesquisar formas, né, de dinamizar, né, de conciliar, né, tendo em vista o cenário, a tecnologia com a sala de aula, né? Ele acha um aplicativo chamado Kahoot, que vai ser o foco principal, né, desse trabalho, né? Esse aplicativo chamado Kahoot. Ele vai trabalhar esse aplicativo Kahoot como uma ferramenta pedagógica, né, para complementar aí as aulas, né? Ele vai falar que o Kahoot ele vai oferecer um ambiente gamificado, né? Ou seja, gamificado, eu ia até explicar, né? É que vai transformar alguma coisa aí como se fosse um jogo, né? Ou trazer elementos de jogo para coisa, né? Gamificar. Ele vai falar que vai fornecer um ambiente gamificado, né? Que é interessante também porque dá para usar tanto dentro como fora de aula. E o que o Kahoot faz é aplicar questionários dinâmicos. E além de aplicar questionários dinâmicos, ele oferece análises imediatas das respostas obtidas. E essas análises vai ser bom tanto para o aluno quanto para o professor. Vai ter um feedback tanto para o aluno quanto para o professor. O aluno vai poder ver no que ele está bom, no que ele está ruim, vai poder melhorar. Então ele vai falar que isso vai fazer com que o aluno ganhe autonomia, né? Consiga, né, de certa forma, estimula ele a buscar crescimento na área, né, no conhecimento, né, que está sendo trabalhado. E para o professor vai trazer um feedback assim, de como está a turma, das coisas que tem mais, das matérias que tem mais dificuldade, do que tem mais facilidade e tudo mais, né? E por fim, essa dissertação vai trazer uma proposta de uso para o aplicativo e vai relatar uma experiência. Ele vai mostrar uma experiência que ele teve de uso desse aplicativo em sala de aula no final. E ele vai utilizar esse aplicativo com alunos do 3º ano na matéria de geometria plana espacial. É isso. Esse é o resumo, né? Aí depois ele vai trabalhar aqui, né? Introdução. Então, como eu falei, né, ele falou que vai trabalhou 8 anos no ensino fundamental e médico lá em Santa Catarina e percebeu esse desinteresse, né, por matemática e tal. E ele fala que possivelmente o motivo desse desinteresse é o ensino tradicional, né? Ou ainda a carência de uso de recursos tecnológicos, né? E aí ele começou a pesquisar, né, como utilizar a tecnologia em sala de aula e chegou ao Kahoot, né? E ele fala que ele levanta a hipótese de ser recursos tecnológicos porque ele fala que a gente vive num mundo muito informatizado e tudo mais, tal, que a tecnologia se faz presente na vida da maioria das pessoas, né, da maioria dos alunos que a gente vai ter contato. Então, para que a gente possa ter uma comunicação eficaz, a gente precisa também usar a tecnologia, que é algo tão presente na vida deles, né? Então ele acredita que a ausência desse uso de tecnologia em sala de aula, né, acaba prejudicando a comunicação e tornando a coisa mais fadigante, né, mais desinteressante. Ele vai falar que a proposta inicial teve que ser adaptada para ensino remoto e tal. E aqui
Ele fala aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Que essa parte eu não tenho no celular. Aí eu trabalhando no celular, eu não marquei aqui. Aí ele fala aqui nessa página 14. Tô achando escrito não, mas eu anotei aqui a frase. Vou ler aqui, só para não perder tempo. Ele vai falar aqui, ó. Como apoio ao processo de ensino e aprendizagem, também como uma alternativa para compor os instrumentos de avaliação de todo o processo. Eu marquei isso para mostrar, né, que a ideia dele é usar o Kahoot como uma ferramenta de complemento à sala de aula, né? Algo que, uma ferramenta a mais para você. Até porque ele vai falar depois que, que, é, que os alunos, eles são. Cada um tem uma característica, né? Os alunos, às vezes, o ensino tradicional funciona para uns, mas não funciona para outros. Então, ele entende que o ensino híbrido é bom porque você dá mais possibilidades, né? De o aluno entender a matéria, né? Tipo assim, ele não entendeu com o tradicional, né? Com o jeito tradicional, mas vai ter outras ferramentas, outras coisas, que talvez, né? Contemple um aluno que não consegue acompanhar tão bem o ensino tradicional. Então ele entende que ele vai até mostrar uma figurinha, né, bem conhecida, né, de um de um de uma prova, né, que tem um macaco, tem um peixe, tem um elefante, tem uma ave, e fala quem subir na árvore vence, consegue a vaga, sei lá. Aí ele falou, o macaco e a ave vai ter muita facilidade, mas agora o peixe e o elefante não vai ter, né? E aí, para que seja justo, você tem que, né, apresentar formas de avaliação, e aí ele vai expandir isso, né, para metodologias e tudo mais, né, que contemple as peculiaridades de cada aluno, né, sendo os alunos, né, seres peculiares, né, cada um com a sua característica e o seu jeito, né. Então ele vai falar sobre isso. Que é aqui mais para frente. Esse aqui ele vai falar na introdução e tal. Deixa eu ver se eu achar aqui. Aqui, ó. Da figurinha que eu falei, né? Essa figurinha aqui. Essa é mesmo, da igualdade e equidade, né? O pessoal usa muito essa figurinha para falar sobre isso. Também tem aquela do murinho, né? Enfim, aí ele usa essa figurinha para falar sobre que o ensino híbrido, né? Ele vai ajudar a contemplar mais as peculiaridades de cada aluno, as individualidades de cada aluno. Aí ele vai falar também que muitas vezes, né, o professor ele vai usar as novas tecnologias somente para passar slides, por exemplo, né? Ou seja, ele vai usar a tecnologia, mas o método de aula vai ser o mesmo do ensino tradicional, não vai ter mudança, né? Então, ele fala que esse não é o objetivo, né? O ensino híbrido não tem como objetivo, na verdade, que ele vai até fazer uma diferenciação do ensino híbrido para o ensino remoto, né? Ele fala que o ensino remoto não era igual o ensino híbrido que dá essa abrangência, que vai trabalhar essas peculiaridades, né, essa customização do ensino, não. O ensino híbrido vai ser quase que, né, o ensino remoto, né, foi quase que trazer, né, a sala de aula para o ambiente virtual. Ele vai falar dessa forma, né, mais ou menos isso, né? E só que e não vai ter essa pluralidade, né, de metodologias, né, que o ensino híbrido vai propor, né? Aí ele fala que no ensino híbrido o professor deve tornar-se um mediador da aprendizagem, mostrando vários caminhos para o aluno conseguir compreender o conteúdo, né? Então essa é a ideia, vários caminhos aí, e o professor vai, né, entendendo o aluno, mostrando qual o caminho que ele pode percorrer, que ele também vai alcançar aquele objetivo. Então, basicamente por aí, né? Que ele vai trabalhar nessa parte aqui. Aqui, é que eu falei, né? A diferença do ensino híbrido para o ensino. Aqui o ensino híbrido ele vai definir. Aqui vai ser uma parte mais de definição e tal. Aí, como eu falei, professor, aqui tá vendo? Aí ele bota aqui, ensino híbrido. Eu tenho vários modelos. Só que não tá igual aquele outro. Não tem o suplementar aqui, tá vendo? Ele vai botar vários, mas não tem suplementar. A maioria dos artigos que eu achei, ele não trabalha o suplementar como modelo. Essa foi a dificuldade, né? Eu já vi essa figura aí, esse infográfico aí com a divisão dos tipos de modelo, na verdade várias vezes. Que foi apresentado, acho que é a segunda vez ou terceira. Só de vocês apresentarem, eu já vi também outros artigos aí na internet. Esse mesmo esquema aí, né? Alguém fez e e o pessoal foi copiando, né? Pois é. Aí, mas
aqui ele só vai meio que uma parte mais teórica, né? Que ele vai botar não vai ter muita ligação com o trabalho em si. Então ele vai falar o que é o ensino híbrido, babá, bebê, né? Vai falar cada um, tal. Aí, mas beleza. Aí essa parte aqui, como eu falei, não tem muita ligação com o que vai ser trabalhado, né? Aí eu dei uma olhada aqui, mas a única coisa que eu achei interessante aqui, assim, né? Acho que não que não seja interessante o que está escrito, mas que tenha mais a ver essa parte aqui do ensino híbrido com o ensino remoto emergencial, né? Que aí ele vai falar a diferença, tal. Eu até botei aqui, no ensino híbrido remoto emergencial, marca aqui, ó, não existe a personalização do ensino contida no ensino híbrido, né? Então, esse que ele trata como a principal diferença. Assim, professor, sendo bem sincero, depois, quando concluir aqui, eu vou mostrar assim, que algumas coisas eu achei um pouco de achismo, assim, ele conjecturava algumas coisas que eu acho que eu não poderia conjecturar tal. Eu, assim, claro, né? Minha mera opinião, humilde opinião, né? Mas eu achei algumas coisas que. Sobretudo uma conclusão que ele tirou no final. Quando eu chegar lá, você vai ver. Aí eu vou falar minha opinião, o senhor, né, fala se concorda comigo ou não. Enfim. Eu marquei aqui, ó. Sabemos que ainda vamos enfrentar a problemática da cobertura do sinal de internet em todo o nosso território. Mesmo quando haja cobertura, o fato de que muitas famílias possuem apenas um único aparelho celular para ter acesso online. Aqui ele trabalha algumas dificuldades, né? Ele vai falar sobre essas dificuldades mais para frente, mais especificamente na sala de aula e tal. Mas uma dificuldade que ele já vislumbrou desde o início, né? Eu acho que é isso. E realmente, Que é o com relação à internet, né? eu acho que a maior dificuldade realmente é o sinal de internet, mais até do que ter o aparelho. Né? Sim. Ele vai Também falar que quando ele foi aplicar na escola, a escola não tinha Wi-Fi. Aí ele teve que botar o Wi-Fi do bolso dele, um negócio complicado. É. Mas eu acho que, assim, eu achei bem interessante o Kahoot, gostei. Já conhecia o aplicativo e eu gosto desse negócio de perguntas e respostas, tal. Acho que os alunos se engajam também nessa ideia. Só que, assim, na sala de aula que eu vejo, assim, na escola lá, que eu dou aula e tal, muitos alunos não levam o celular para a escola porque o pai não deixa, entendeu? Ou porque a escola não deixa que leve o celular porque fica mexendo o tempo todo, enfim, então vários negocinhos assim, que é muito difícil. Você tem todos os alunos com celular, com internet, né? Se precisar disso, eu acho que é muito complicado você conseguir esse cenário. Tem uma lei, inclusive. Tem uma lei, inclusive, que não permite os alunos utilizarem celular em sala de aula. Ah, é? Tem uma lei? Tem uma lei, acho que é revigorada desde 2008. Depois eu posso até ver, mas acho que é institucional que não se pode utilizar celular em sala de aula. É mesmo? Essa eu não sabia, senhor? não. Por que isso, senhor? Tudo bem. É porque também tem aluno que vai pro WhatsApp e Tinder durante a aula, né, professor? Aí realmente complica, mas acho Sim, que perde muita coisa. Perde muita coisa. mas pra alguém precisar fazer uma lei pra isso. Entendeu? Poderia ser só. Cada escola tem um diretor que escolhe se vai deixar isso ou não, entendeu? Uma É. lei. Essa eu não sabia, não, que tinha uma lei que proíbe, essa eu não sabia, não. Porque aí vem um caso desse, a pessoa quer usar o celular como ferramenta de estudo, porque na época de 2008 não tinha smartphone. Então, Sim. assim, Eu até deixei aí no chat. hoje em dia, se a pessoa quiser usar o celular como ferramenta de estudo, não pode, por causa da lei. Entendeu? É complicado, né? Deixa eu ver aqui. Tem um outro ponto aí que você não mencionou, que é também o risco da pessoa ser roubada do celular no trajeto, né, de É. ônibus. Então também Ou na muita gente escola, né? evita. Ou na escola, então muita gente, né, evita. Também Não, por esse motivo. verdade, você tem razão. Okay. Uma coisa interessante que ele falou, que eu achei interessante também, é que a gente, nesse momento, a gente está num momento onde a gente pode e deve testar, entendeu? Testar as coisas, né? Que a gente tá num limbo, vamos dizer assim, né? Num limbo educacional, né? A gente ainda aprendendo, gateando nesse ensino híbrido, né? E aí ele fala que é o momento de a gente ir testando as coisas e ver o que dá certo, o que não dá certo, né? A gente a gente tem uma margem, né, para erro nesse momento. E aí ele fala, né, que é importante também que a escola, né, dê essa margem, né, para o professor tentar e o que der errado ele ir descartando, tal. Então achei interessante isso também. Ele fala aqui
tá na referência lá, Oliveira 2020, né? Mas pode ser que parte dele seja descartada, mas ainda assim estamos com tempo para aplicar e avaliar o que dá certo ou não. Passar aqui um pouquinho rápido, porque é muita página, né? Aí ele começa a trabalhar o Kahoot como uma ferramenta, tal. Aí ele vai falar o que é o Kahoot, que é um aplicativo, como eu falei, né? De perguntas, tal. Aí vai falar que foi criado numa universidade, não lembro. Eu vi que é a universidade, mas não lembro agora onde que foi. Acho que foi na Europa. Aí tal, conta a história, né, do Kahoot e tal, aqui, ó. Norueguesa, isso. Universidade norueguesa, tal. Aí como que foi, né? Que no início era só para aqui ele fala, depois expandiu e foi para, deixa eu ver aqui, eu acho que no início era só para meio acadêmico e depois passou a ser utilizado aí para eventos esportivos e outras coisas também, né? Então foi se expandindo e tal. Aí tá, aqui, ó. Hoje em dia é possível jogar o Kahoot de 3 formas. Você pode hospedar um Kahoot ao vivo para ensinar em sala de aula presencial, ou remotamente através de um aplicativo de reunião online, como o Google Meet, por exemplo, ou ainda atribuir um desafio no ritmo do aluno em que ele realiza as atividades em seu próprio tempo. Então ele vai falar que as 3 modalidades que você pode usar, bem interessantes as 3, assim, ele vai trabalhar de diferentes formas aqui no exemplo que ele vai dar no final, né? Aqui, ó. Isso aqui é legal também, ó. Após ser feita cada pergunta, aparece na tela um gráfico de distribuição que mostra como os alunos responderam cada questão. Aí ele vai falar que esse gráfico é útil tanto para o feedback do professor quanto do aluno para com ele mesmo, né? Ele fala também que esses gráficos são coloridos, tem áudios, né, que são divertidos, e isso faz com que isso motive o aluno, estimule o aluno ali, que está participando, né? Aí ele vai falar que um dos principais problemas foi a pressão do tempo, né, para dar respostas. Aí o que acontecia? Porque parece que se você der a resposta mais rápida e acertar, você ganha mais ponto, entendeu? O tempo faz parte da pontuação, né? Se você for, a velocidade que você responder a pergunta, né, é considerada para verificar quantos pontos você vai ganhar. Então, ele falou que os alunos tentavam sair apertando rápido, entendeu? Sem pensar, sem tentar fazer a questão, meio que chutando, só para ganhar ponto extra, né, por ter sido rápido. Ele falou que aconteceu muito isso e tal. E aí ele fala que uma forma é você tirar o timer, tirar essa questão do tempo e tal. Aqui, ó. Sim, de os pontos serem atribuídos com base na rapidez com que uma resposta correta é dada. Uma solução para esse problema foi adicionar na plataforma a opção de o professor escolher se quer ativar o timer ou não. Já o desafio que ainda não foi selecionado é em relação ao medo de perder. Uma alternativa para reduzir o medo de perder é jogar Kahoot como equipes, não de modo individual, mas isso ainda pode... ele fala que alguns alunos não querem participar, porque tem medo de perder, tem medo de ficar em último, né? Ainda mais que tem meio que parece uma classificaçãozinha, assim. Só a classificaçãozinha não aparece todos os alunos, parece tipo só os 5 primeiros, né? Mas aí a galera, né, fica com medo e tal, e ele falou que tem alunos que não preferem nem participar, né? E aí ele fala que uma forma de você tentar contornar isso é trabalhando como equipe, né? Fazendo equipes de vez de ser individual. Mas ainda assim rola competição. Então ele é meio competitivo, esse... Isso, é meio competitivo, totalmente competitivo. Totalmente competitivo. Ok. Aí aqui ele fala, dá o passo a passo de como entrar na plataforma, né? Aqui vai ter umas 50 páginas só de figura, né? Aqui, ó, tudo igual. É o passo a passo, tal, pode ser escola, universidade, tal, aí que escrever, se você tem o modo pago, que tem umas coisas extras, o modo livre e tal. Aqui, tal. Aí tá vendo? Aqui fica tipo uma classificaçãozinha, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tá vendo? Placar final aqui e tal. Ele fala que uma coisa interessante também, que você pode encontrar que ele chama de Kahoot, né? Que é com as perguntas, né? Já prontas, tipo assim, você pode de vez não tô com tempo de montar um, né? Então você pode botar no descobrir ali, vendo descobrir, aí você bota o tema, sei lá, geometria plana, que foi o caso que ele usou, geometria plana espacial. Aí já tem uns prontos de geometria plana, entendeu? Com a matéria que você quer. Aí já vem pronto, já pode usar alguns prontos que tem no site lá, mais de 1.200 resultados ali, só de geometria plana. São perguntas de geometria plana que você pode utilizar, né, para você não precisar fazer um do zero e dar mais trabalho, né? É que ele vai ensinar como usar um já pronto,
ou como criar o seu próprio, ele vai ensinar também aqui como criar o seu, tá? Também várias figuras, ele mostrando passo a passo. Ele vai falar, né, como usar em cada cenário, no online, como usar no modo desafio. Tá? Ele vai ficar bastante tempo só ensinando a utilizar o aplicativo. Aqui o relatório do Kahoot, né, para você ter o feedback, né? Você tem um relatório. Uma coisa que eu achei interessante é que, tipo assim, se tiver, tipo assim, se uma pergunta tiver menos de 35% de acertos, ele faz uma classificação de tipo, essa pergunta é considerada difícil, entendeu? Então ele faz uma classificação das perguntas que são consideradas difíceis ou não, de acordo com o número de percentual de acertos e erros que as questões têm e tal. Tem a média da turma e tal. Aí eu marquei aqui. Quando você se depara com uma pergunta que foi respondida com maior... foi o que eu falei, né? Verifique imediatamente se vários alunos estavam escolhendo... aqui ele dá uma sugestão, né, de como trabalhar. Ele fala assim, ó, se você se depara com uma pergunta que foi respondida com maior porcentagem de erro, teve muitos erros, né? Aí ele fala para você verificar imediatamente se vários alunos estavam escolhendo a mesma resposta errada. E se isso acontecer, você pode ser que o texto da questão ou das respostas estejam confusas, ou os alunos tenham lapso na concentração. Se eles escolherem a mesma resposta errada, provavelmente houve algum motivo para o qual o professor pode fazer o levantamento investigativo e implementar ações para correções. Todo mundo errou a mesma coisa. Ele vai falar, ele vai dar um caso, vai dar um exemplo do volume de um cone, de uma pirâmide, eu não lembro. No cubo era só multiplicar as dimensões. Aí na pirâmide eles estavam também fazendo a mesma coisa, multiplicando as dimensões da base, né, da pirâmide e multiplicando pela altura, igual o cone, né? Só que eu estava esquecendo de dividir por 3. Então, aí você identificou, todo mundo multiplicou as 3 dimensões, então já percebeu que houve um entendimento equivocado, né, por parte da turma ali sobre como que faz o volume do cone. Você pode revisitar esse conteúdo. Tá. Na época, eu não sei agora, bem sincero, eu ia até baixar o aplicativo, professor, mas eu acabei de ler o artigo hoje, vou ser sincero, não deu tempo de baixar o aplicativo. Eu já vi outras pessoas usando, mas eu não deu tempo de mexer para aprender, né? Eu mesmo e tal. Mas ele fala aqui que um dos problemas é que é inglês, estava tudo em inglês na época. Né? E, inclusive os alunos, né, perguntaram, né, que a maioria não sabia inglês. Aí falava, professor, tá tudo em inglês, tal. Aí ele falou que na época não era brasileiro, tal. Várias pessoas, vários lugares do mundo, né, utilizam esse aplicativo, tal. Mas isso em 2020, eu não sei se hoje. Acredito que hoje já deve estar em português já, né? E aí ele fala que no site deles tem vários cursos gratuitos com certificado e tudo mais. Mas também é tudo em inglês também. Pelo menos na época, né? Aí ele vai falar sobre o contexto histórico, aí vai ser mais uma parte de avaliação, né? Uma parte mais teórica sobre avaliação. Então, aqui avaliação, os tipos de avaliação, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, instrumento de avaliação e tal. Passando aqui. Tá. Aí ele, na prática aqui, ó, elaboração da proposta de ensino. Aí ele fala que utilizou com alunos do terceiro ano, já pensando, né, em preparar os alunos para a prova do Enem, né, que estava perto, né? Então, para revisar o conteúdo, né? Ele fala que funciona tanto para presencial quanto para online. Tal. Aí que ele vai falar os conteúdos, né, que foi trabalhado, tal, geometria polospacial, tal. E aqui as perguntas que ele botou. Qual a área e o perímetro do retângulo abaixo? Foram 20 perguntas. Aí ele bota as perguntas, tal, como que fica no aplicativo, fica assim, né? Tá. Aí aqui ele dá sugestão, por exemplo, se você utilizar isso no modelo híbrido de rotação, né, ou como uma proposta de sala de aula invertida. Aí ele fala, nas 3 primeiras aulas, é aconselhável o professor fazer uma revisão geral. Ele vai dar uma sugestão, né, de utilização nesse caso específico. Né? Posteriormente, pode usar 2 aulas para aplicar esse teste com os seus alunos ao vivo, no caso de ensino presencial. Aí ele fala, no ensino presencial, já pode fazer, né, 2 aulas para aplicar esse teste com os seus alunos ao vivo. Ou pode fazer uma reunião de videoconferência no caso de ensino online. Então, ele vai dar várias, né, dependendo da forma que você utilizar ali,
né, várias formas que você pode utilizar o Kahoot. Para realizar essa atividade, todos os alunos e o professor devem estar conectados à internet. Né? Ele faz a lembrança. Né? Aqui é o relato da experiência. Né? Aí ele fala que ele começou no presencial, e aí no meio, né, começou a convívio, ele vai explicar aqui e tal. E aí foi muito difícil, porque ele fazia online as reuniões e aparecia pouco aluno, 3, 4 alunos. Ele achou até que não ia conseguir ter uma boa amostragem, né, para poder executar aí o trabalho e tal. Ó. Para essa atividade foi escolhido os alunos de terceiro ano do ensino médio, de uma escola estadual de Santa Catarina, né, no município de Matos Costa, de Santa Catarina. O aluno a turma tinha 20 alunos, mas cerca de 20 alunos por turma na escola lá, né? Porque o município é pequeno, que ele fala. E 90% dos alunos moram em zona rural. Ou seja, poucos têm acesso à internet, né? Esse foi o caso. Aí o desafio, né? Aí ele vai falar que o desafio foi a pandemia e tal. Que começou no início e tal, sem pandemia, depois entrou a pandemia e tal. Ele vai falar que eles deram opção, né, de fazer fazer impresso ou online. Né? E ele trabalhou mais com o pessoal que fez online. Ele vai até fazer uma comparação, que acabou sendo um pouco interessante. Né? Alguns alunos que fizeram pegaram as questões do aplicativo, mas fez no papel, e outros que fizeram no aplicativo. Né? Aí vai fazer até um contraste aí de como cada um se saiu. Aqui é fotos, né, deles usando e tal. Né? Tem que usar o slide, que fica meio que no telão, o gráfico e tal. Aí ele fala que o problema foi que, tipo assim, no início você pode colocar um nome ou um apelido, alguma coisa, né, para aparecer lá no aplicativo. Ele fala que o bom, que você pode botar anônimo também, quem quiser participar, mas não tiver vergonha de falar, né, posição ou tal, né, você pode botar anônimo, você não precisa botar o seu nome e tal. Aí ele fala que alguns alunos colocaram apelidos inadequados, né? Aí ele teve que pedir para os alunos trocarem e tal. Ele falou que no início ele não tinha essa dimensão do tempo, né? Então ele botou pouco tempo, e aí quando na prática viu que não deu tempo nem de aluno ler a questão, aí foi acertando isso com o tempo e tal. Aí a aplicação das atividades. Oi, pode falar. Desculpa, era aluno de qual ano mesmo? Terceiro ano. Tá meio cedo aí, mas tudo bem. Eu achei que ia ser tipo da antiga quinta série, sexto ano, né? Tá, não. Não, aqui ele tá trabalhando com o terceiro ano, ensino médio já. Já é uma galera mais velhinha, né? Do ensino médio. Pois é. Do ensino médio. Então. 17 anos. Eu até falei que eles estão se preparando para o Enem, né? Aí ele fala que a média no aplicativo foi 4,5, né? Foi uma média baixa. Né? E no presencial foi uma nota maior, foi 6,5. Mais pra frente vai aparecer. Não, 5,5, desculpa. 55% no presencial. Não, desculpa. O presencial foi 6,5. 4,5. E aqui foi a média geral dos alunos, 55%. Isso, porque aqui não foi correto, porque o aluno podia, tipo, esse aqui foi na questão do desafio, que deixava para a pessoa fazer quando eles quisessem. E aí o aluno podia fazer mais de uma vez, só que não fazia no próprio celular, fazia em outro celular, ou como ele não tinha conta, ele botava outro nome, e aí contabilizava como se fosse um outro jogador, uma outra pessoa, entendeu? Não a mesma pessoa. Aí, tipo assim, tá vendo aqui que tá aparecendo 31 alunos, só que só tem 14, né, diferentes, ou seja, algumas são o aluno fazendo a mesma, fazendo de novo, né, outra repetindo, tentando de novo. É por isso que for 55% e tal. Mas o da escola foi maior no presencial, no papel. E aí ele fala que um dos motivos, talvez, aí eu acho que faz sentido, porque o presencial não tinha tempo, né? Botou as questões assim, não tinha tempo, assim, 3 minutos por questão, 2 minutos por questão, o tempo que ele botasse por questão. Eu não lembro, ele não fala o tempo que ele botou por questão. Mas aí no presencial não tinha esse tempo, né? Então ele fala que essa diferença de pontuação pode ter sido por causa disso.
Também fala que no aplicativo os alunos com menores pontuações aparecem lá classificados como que precisam de ajuda, né? Aí você pode, né, dar uma atenção a ela, né, ver como que ela está saindo, né, como que pode ajudá-la e tal. E também se alguma pessoa deixar em coisa em branco, aparece lá como não terminou, né? Deixei questão em branco. Aí ele vai falar, aí que eu achei meio esquisito. Aí que ele fala o percentual, né, de acertos, tal, de êxito, tudo Thiago, direitinho, né? Oi. só uma coisa, sua apresentação tá muito boa, mas tem que encurtar para dar tempo das outras pessoas apresentarem. Tá Quem que vai ótimo. apresentar, Então, quem que vai apresentar hoje ainda? Marcos. Acredito que só eu, pessoal. acho que são Marcos. O Henrique já apresentou, né? Na verdade, professor, eu ainda não apresentei. Não. E eu apresentei, acho que eu fiz todas as outras apresentações. Mas essa última foi o que? O pessoal apresentou semana passada? É. Isso. Então eu não apresentei. Era isso que eu ia perguntar também. Era sobre o que? Eu peço desculpas, inclusive. Essas 2 semanas foram difíceis, minha cachorra morreu. Época final de faculdade. Essas últimas apresentações vão ser sobre o quê? Porque eu até pesquisei artigo, mas eu não sei se era sobre o que se queria. Então, depois a gente fala sobre isso. Tem lá o vídeo, né, que eu pus no YouTube. Sim, tudo Explicando. bem. Thiago, então tá, continua aí. Tá no finalzinho já, tô na 96. Tá no finalzinho já. Dessa falha, a pessoa pode. Ele fala que, né, que ele. Esse aqui ele dá o exemplo daquele que eu te falei, né, do volume e tal, que, né, que eles estavam multiplicando as 3 dimensões, né, igual eles faziam com o cubo, aí ele identificou esse erro e aí, né, pôde trabalhar melhor isso e tal. Aí a diferença da nota, que eu falei também já. É aqui que eu achei esquisito, professor, não sei o que você acha. Olha só. Após a utilização do Kahoot, do modo desafio, observou-se um aumento significativo de nota, da média 4,5. Os alunos passaram para a média 7,5. Só que ele fala que com os alunos presenciais eles não pôde ver essa melhora. Aí ele fala que isso ajudou o Kahoot e tal. Só que olha só, eles ficavam fazendo as mesmas questões. Eles não podiam só memorizar as respostas? Aí ele fala que, para ele fala que não, olha só, ele botou. Outro fator que influenciou na melhora das notas foi o fato de eles poderem refazer a atividade, quantas vezes fossem necessárias até aprenderem. Isso não significa que eles decoraram as respostas corretas, até porque as respostas cada vez vinham em ordem aleatória. Então podemos conjecturar que eles aprenderam boa parte do conteúdo proposto. Pô, na minha opinião, só a ordem das respostas serem aleatórias não justifica. Tipo, você poder conjecturar que eles aprenderam o conteúdo. Para mim, eles fazendo um monte de vezes a questão, eles memorizam a resposta, né? Não a posição da resposta. Eles podem memorizar. Enfim, é a minha opinião. Para mim, não fez muito sentido. Assim, ficou meio, sei lá, essa melhora aí. Eu concordo contigo. O Lohan levantou a mão. Diga, Lohan. Sim, quanto ao Kahoot, eu já usei ele muitas vezes, tanto para aula de inglês quanto para outras aulas, como de português e matemática, essas coisas. A ordem muda. É só você memorizar Só memorizar. É praticamente decoreba o Kahoot. O Kahoot serve mais para uma competição amigável entre alunos, sabe? Entendi. O resto é basicamente isso, professor. Né, os resultados foram esses. Ele acredita que teve a melhora e tal. Na minha opinião, foi meio esquisito essa visão que ele teve de melhora e tal. Mas o resto que ele fala ali é basicamente isso. Então a gente não fala mais nada de novo, não. A gente tem um réu confesso usuário do Kahoot que confessa que sim, é só decorar a resposta. Quer dizer, apesar de mudar a ordem, você só se lembrar a resposta. Lembra? Questão 1 é letra A, questão 2 é letra... Não, você lembra qual é a resposta da pergunta. Realmente. Teve uma vez que eu fiz uma prova, tipo, o professor deu a revisão e falou, é isso que vai cair na prova. Eu literalmente decorei todas as questões e escrevi exatamente o que estava na revisão do professor. Passei. Foi algo incrível. E eu não sei até hoje a matéria. Muito bem. Então eu esqueci o que eu ia falar. Mas o que devia ter feito é o seguinte, ver o desempenho deles acadêmico, nas provas, né? Nas provas eles tiravam tanto, depois do Kahoot passaram a tirar tanto. Isso seria um bom teste, entendeu? Mas é o que você falou, você
Tem toda a razão. É isso, pessoal. Posso tirar aqui a apresentação? Pode. Pode sim. Alguém tem alguma observação aí, gente? Dúvida? Eu tenho, então. Muito bem. Você apresentou direitinho. Foi como eu falei, né? Falei no final da última aula. É até um pouco injusto que eu falei no final da última aula, depois todo mundo já tinha apresentado. Mas é melhor apresentar assim do que simplesmente só ler e tá lendo. Porque senão fica uma coisa mais dinâmica, né? Você falando em cima do que tá escrito e tal. Às vezes você pega, lê, mas comenta, né? Isso é uma coisa mais dinâmica. Ou então você lê, pessoal que gosta de ler para ter mais segurança, para lembrar mais qual é a ordem que tem que falar, lê, mas depois comenta em cima. É sempre importante, tá, gente? Então, muito bem, foi boa a apresentação, tá? Gostei bastante das suas observações também. E eu ia perguntar se você tinha usado o Kahoot, mas você não chegou a usar, né? Não, eu tive contato com uma outra pessoa usando. Eu não cheguei a usar eu mesmo. E tem o Lohan também que já usou, né? Então a gente tem que Sim, é legal. É legal. E você usou o Khan Academy também. Então como é que você compararia os dois? Olha, vamos lá, o objetivo dos dois são bem diferentes, assim por dizer. O Kahoot, em todas as vezes que eu usei ele, foi para uma competição amigável entre alunos, como eu tinha dito antes. Assim, o professor coloca lá na telinha, aí vão ter lá 4 opções, vermelho, azul, amarelo e uma outra cor que eu não lembro lá. Não lembro. Aí o professor coloca no data show, no monitor, a pergunta, e as pessoas que estão nos outros computadores vão ler a pergunta e respondem a tal cor ou forma que está lá no computador. Aham. Aí vão acumulando pontos e cada fase que vai passando, você pode ver sua pontuação e que colocação você está. Isso gera um sentimento de competição entre os alunos. Pode ser amigável, mas depende dos alunos também, que cada pessoa faz a competição de uma forma. Sim. É basicamente isso, o Kahoot. E no finalzinho, quando você termina a competição, tem lá o pódio dos 3 primeiros lugares. Os 3 primeiros, se eu não me engano. Acho que tem a opção dos 5 também. Aí aparece lá, o melhor foi tal aluno, a segunda posição foi tal, a terceira foi tal. É basicamente isso, o Kahoot. Tá, entendi. E o Khan Academy é mais uma plataforma para você ter onde estudar. Entendi. Então eu fiquei com a impressão, talvez, que pra. Até mesmo pra uma coisa suplementar, o Khan Academy seja melhor. Sim, de certa maneira, sim. Pra você fazer em casa, né? Pra você fazer em casa. Tipo assim, tô passando um complemento aqui, um material complementar para os alunos pra aprenderem em casa. O Khan Academy seria melhor. O Kahoot é mais uma coisa. Até serve pra isso, mas. Sim, é mais uma atividade. No É. Kahoot, vamos lá, no Kahoot você tem material lá que você pode criar e pergunta aos seus alunos, que resposta é essa daqui, qual é essa daqui, aí você vê lá a pontuação de cada um. Só que tem aquele, porém, o negócio da memória. A pessoa não pode ter aprendido nada e só memorizou mesmo. No É. Khan Academy você, você tem que... Você é obrigado a aprender, sabe? Você não avança sem aprender. Tem a opção de múltipla escolha e tem aquelas opções que você escreve a resposta. Assim não tem como trapacear, digamos assim. Sim. E aí. O Kahoot assim, é legal pra você fazer uma dinâmica na sala, né? Vamos Isso, ensinar de uma forma divertida. É tipo isso, né? exatamente. É mais útil para matéria de humanas, para ser justo. Pra Para humanas? matemática até que é mais divertido, mas para de humanas se aplica mais. Tá.
Muito bem. E tem a questão também que você tinha falado no começo, Thiago. Eu não lembro qual que era. É uma questão sobre a aplicabilidade disso daí, mas eu não lembro especificamente o que. Aplicabilidade. Deixa eu ver aqui no meu É, rascunho aqui. Assim. porque tem. Eu devia ter intrometido na hora, porque eu agora esqueci o que eu ia falar. É, porque com todos as ferramentas a gente tem alguns problemas. Tem a questão de ter internet ou não, tem a questão de ter o aparelho para você usar isso ou não, né? Mas não, era, Sim. não sei se era relacionado com isso, não. Ah, enfim, não vou lembrar. É. Mas tudo bem, muito obrigado pela apresentação. E quem vai ser o próximo agora? Vai ser o Marcos. Isso, pessoal. Só abrir aqui a tela aqui rapidinho. Não foi, pessoal, agora? Foi, agora foi. Agora foi. Não, agora foi. Então, o artigo que, assim, também eu tive um pouco de dificuldade de pesquisar exatamente esse tipo de ensino híbrido, que seria o laboratório rotacional. Esse foi o artigo que eu achei. Ele foca assim, mais exatamente na dificuldade realmente na formação do docente. Que ele foca exatamente o professor, os docentes têm a formação, mas têm essa dificuldade de adotar esse novo modelo de. Ih, voltou. Caramba. Voltou a tela, pessoal? Tá aí, tá certinho. Pera, tá. Tá, fala aí. Tá conseguindo ver o artigo? Aham. Não tô conseguindo visualizar agora. Então, acredito que esteja, né? Não estou conseguindo ouvir, então só estou no artigo aqui. Então, essa é exatamente a dificuldade. Os professores, eles têm essa dificuldade, o ensino, exatamente com a pandemia, e eu exatamente também tive essa dificuldade de me adaptar também à própria tecnologia. Então, fui forçado também a me atualizar, tanto para aprender nas aulas remotas, tanto também para poder me comunicar, até mesmo as aulas particulares. E esse tipo de ensino, o laboratório rotacional, eu vejo assim, eu comparo até mesmo com o tipo de aula que a gente está tendo agora. O senhor disponibilizou alguns vídeos, até mesmo o senhor explicou exatamente o que seria o, o tipo de ensino híbrido e a gente foi pesquisar. Então, nada mais é o laboratório rotacional, ele se trata exatamente momentos no qual os alunos ele tem a aula online e ele foca exatamente que nessas aulas online é de forma individual. O aluno ele é direcionado, cada um ou pode ser nas salas com tablets, computadores,
enquanto o outro grupo de alunos, eles ficam exatamente trabalhos em grupos discutindo sobre o assunto abordados, algum tema que o professor possa fornecer nas salas de aula. E aqui ele forma exatamente no início do artigo, no resumo, que a tecnologia ela está avançando, o próprio aluno ele tem a facilidade de utilizar as internet, pesquisar os tipos de trabalho, qualquer dúvida pela internet. Mas a importância do professor exatamente está no comando, para estimular e ficar como mediador para esses alunos. Que agora o professor ele não é mais só o principal, onde ele só passa só o saber dele, ele tenta dar também essa responsabilidade ao próprio aluno. Sim. O aluno ele pode ser protagonista dos seus estudos. Desculpa, Marcos, você pode só voltar e falar o nome dos autores e tal, de onde que eles são? Ah, não, desculpa. O autor é Adriane Esperança, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campos Pelotas, e o João Ladislau. Entendi. Isso daí a gente já viu artigos de pessoal de lá, né? Sim, sim. Mas, assim, a maioria dos artigos que eu pesquisei exatamente muito do Campos Pelotas, É, Visconde da Graça. é isso, vai me aparecendo, por favor. Seminário Internacional, o quê? De Educação, Tecnologia e Sociedade e Ensino Híbrido. Isso foi em 2019, então por isso, teve o seminário que... Isso, e eu pesquisei, tem um artigo de 2016, sendo que aí ele só abordava exatamente, explicava os 4 tipos de ensino híbrido, Tá. mas não focava exatamente no detalhamento de cada ensino. Tá bom. Beleza, então vamos seguir. Isso. Aí aqui eles, no próprio resumo, ele explica os temas, seria exatamente isso, verificar uma forma melhor de ajudar o professor nessa dificuldade da inclusão do uso das tecnologias. E utilizou o ensino híbrido, laboratório rotacional, na inclusão para fazer esse tipo de pesquisa. E na pesquisa, ele utilizou um método de análise discurso do sujeito coletivo, que seria um discurso, um tipo de pesquisa com os 3 docentes participaram desse estudo. No caso, foi para o ensino fundamental. E ali, o professor ele responde 3 perguntas em primeira pessoa, mas não é revelado exatamente os próprios nomes. E aí você exatamente tem a opinião de cada professor e como pode ser melhorada e qual a dificuldade exatamente apresentada por cada docente. Aí o artigo tem, assim, essa forma também que eu gostei, que só tinha também explicado nos outros tipos de como a gente pesquisar artigos. O resumo, a introdução e a conclusão. E aqui ele exatamente explica no próprio resumo tudo que tem no artigo. Que a primeira seção aborda a formação docente do contexto do ensino híbrido, exatamente o que cada autor, ele explica exatamente, não o autor do artigo, mas outros autores, o que se trata exatamente do ensino híbrido, como a melhor forma de utilizar e qual a dificuldade e quais são os prós e os contras desse tipo de ensino. O conceito do ensino híbrido laboratório rotacional e a pesquisa, a coleta de dados para análise do discurso do sujeito coletivo. E no quinta sessão é a conclusão e as considerações finais. Aí nessa parte agora do contexto do ensino híbrido, eu gostei dessa parte assim que o Prensky fala exatamente o papel das tecnologias digitais na sala de aula. A possibilidade que oferece um novo paradigma, mas em contraste, que a evolução do docente não acompanhou exatamente junto com a tecnologia.
E isso foi a minha dificuldade também, assim, eu vi que algumas dificuldades de algumas escolas, professores, durante o período da pandemia. Aí ele explica, interagir, a tecnologia no processo não ocorre exatamente do dia para a noite. Assim, é preciso ter um acompanhamento, o professor ele precisa ter um tempo dele de estudar, e durante o artigo ele fala exatamente não só estudar, mas ele compartilhar as ideias, tanto com outros professores e tanto com os próprios alunos, para ver exatamente qual a melhor forma de aplicar e realmente o que pode ser aproveitado desse tipo de ensino. Sim, aí já o modelo de ensino híbrido laboratório rotacional, ele explica exatamente que a característica são de duas formas, a forma online e a presencial. Na online, o aluno ele pode ser direcionado às salas de aula, computador, tablet. Aí, conforme também o Thiago explicou no artigo dele anterior, também a dificuldade exatamente também da tecnologia e até mesmo da internet. Que possa ter o aparelho, mas não exatamente vão utilizar da melhor forma, devido à própria internet. E a forma, já na offline, seria na presencial, nas salas de aula, a oportunidade de estudar tudo em grupo. O professor ele compartilhar exatamente o que foi ensinado, ou compartilhar interações, projetos, trabalhos com os alunos de acordo com o assunto abordado. E o importante disso, não só a forma online e a offline, precisa ter essa ligação. Não adianta o professor ele explicar, deixar ali o aluno e ser autônomo para pesquisar um tipo de assunto, mas não interagir, não ligar com o que será trabalhado na sala de aula em grupo. E em algumas partes, nessa escola também, foi aplicado no Instituto Clayton Christensen, ele propõe exatamente um tempo, um horário fixo, para o aluno ele poder tanto ficar na parte de pesquisa, quanto na sala de aulas com o próprio professor. Aqui, os horários alternam um horário fixo ao critério do professor entre os locais dentro da escola. Ele consiste em criar dois ambientes de aprendizagem divididos entre online e offline. Aí ele coloca também essa plataforma aqui, a Syllabus, que eu tentei também acessar, criar uma conta, mas é como se fosse, eu acho que o próprio Ava, professor. Você cria, eu criei uma conta para poder verificar, e ele te dá as duas opções, você entrar como docente, assim, como professor, ou como aluno. Eu botei a opção como professor, mas eu seria como eu criar, colocar todo o meu conteúdo, meus planos de aula, o que eu vou abordar ou não durante nesse tipo de plataforma. Aí eu acredito que seria exatamente o próprio Ava que a gente trabalha na própria universidade. Isso aí você falou que você Aqui fez a conta, né? eu fiz a conta, tentei acessar, assim, só que ela parece exatamente aberta, assim, não tem nada na forma de docente. Então Então aí ele te dá as opções para você acessar e adicionar os alunos e colocar conteúdos, como PDFs, links. então é como o Moodle mesmo, que a gente usa aqui Isso, no Ava. isso aí, clique errado. Ele não é diferente da Academy ou do Isso, do é outro. diferente. Porque Não os tem outros. exatamente aquela dinâmica conforme essa trabalha em grupo, com tempo e o explicado na semana passada. Aí ele ressalta também assim, a interatividade com os próprios alunos, esse tipo de ensino e o próprio laboratório rotacional.
Eu acho assim, uma forma assim, boa de trabalhar, porém é necessário, conforme ele ressalta, você vai ver na parte das pesquisas, essa aqui, a análise do discurso, a importância do professor, não só o período da formação do docente durante na faculdade, é se manter atualizado. E o tempo também que o professor ele precisa para poder abordar o assunto, estudar um tipo de ensino e compartilhar suas ideias com os outros professores ou até mesmo com os próprios alunos. Não adianta o professor ele aplicar a forma, mas não obter um próprio rendimento. Ele não saber utilizar a ferramenta e não ter o tempo também para estudar. Aí explica exatamente que o discurso do sujeito coletivo expressa por meio de discurso emitido na primeira pessoa do singular, representando um pensamento coletivo por meio de depoimentos de diferentes indivíduos com conteúdos diversos no sentido semelhante. Aí eu vou mostrar para vocês também assim, uma tabela no qual exatamente focou as perguntas. Aqui, não, primeiro. Olha aqui só. Aqui, tá. A pergunta principal, em verde aqui. Que ações poderiam ser desenvolvidas para qualificar a formação docente, visando o modelo de ensino híbrido laboratório rotacional? Então, aí os professores eles responderam exatamente essas perguntas, e esse tipo de pesquisa, exatamente, ele figura exatamente a resposta do professor, as ideias centrais e como poderia ser trabalhado. As expressões chaves, por exemplo, o primeiro professor, ele informa está associada à formação do conteúdo, onde os docentes possam estudar e refletir esse ensino híbrido. Ele informa também a opinião, o tempo para discutir as ações pedagógicas entre o professor titular, o professor auxiliar e o próprio professor do laboratório de informática, que é de extrema importância. E a rotina para a autonomia do aluno perante as plataformas digitais. O segundo é a oportunidade de desenvolver as atividades e preparar melhor as indicações de atividade nas plataformas. E é de fundamental importância os professores sejam acompanhados e orientados sobre as novas metodologias. E o terceiro, o professor ele foca também em organizar uma reunião semanal, no caso, um guia didático. Inserir um horário semanal dos alunos ao acesso das plataformas. Marcos, eu ia falar pra você falar em cima do que você tá lendo, tá? Lembra disso. Ah, tá. Tudo bem. Ah, você não tá acompanhar, né? É. E também, assim, desse próprio artigo, professor, na própria utilização, eu fiz umas pesquisas exatamente assim. Eu pensei no que eu quero focar para a própria inclusão. O que seria exatamente como eu poderia trabalhar esse tipo de estudo, laboratório rotacional, tanto para os alunos com a deficiência auditiva e com o próprio professor. Então, procurei outro artigo também e verifiquei esse artigo Ensino Híbrido de Alternativa para a Educação Inclusiva do Surdo, mas ele não exatamente ele especifica o laboratório rotacional, mas ele dá sugestões de aplicativos que eu posso utilizar também para inserir nesse tipo de ensino híbrido. Tá dentro do meu estojo, hein? No tá caso, se o estudo ele for num laboratório, no caso, no estudo coletivo, desculpa, na sala de aula, sem um próprio intérprete, ele poderia utilizar o T-Libras digital, no qual o próprio som, a própria tecnologia, ele vai captar o que o professor vai falar
Não, desculpa, no caso o áudio, o VLibras. Ele capta o que o professor está falando para traduzir nas línguas de sinais. Tem um T-Libras de 9 digital, tem o VLibras, que possui série de ferramentas, conteúdos de site, áudio, textos em Libras. Então, essa forma que eu vejo também assim, para você também poder inserir os alunos com deficiência auditiva. E tentei pesquisar os artigos também da própria inclusão, focado em inclusão, algum tipo de ensino híbrido, não achei. Ele só explica exatamente o que a tecnologia pode ajudar e é a forma exatamente da inclusão. E aí eu coloco outro contexto, assim, uma parte que eu questiono. Ele coloca exatamente a passagem da tradução através do áudio para Libras, mas não especifica em momento algum como o professor ele pode interpretar exatamente a linguagem de sinais para a linguagem de português. Então aí é necessário, por isso que eu foco também a importância, fugindo um pouco do assunto, pessoal, desculpa, mas a importância assim, do próprio docente ele também saber. Não só até mesmo o intérprete na sala de aula. Conforme na própria matemática, o professor ele tem a noção do que a dificuldade do aluno, a gente poder passar a linguagem matemática e a linguagem e aprender também assim, a própria linguagem de sinais. E essa forma, assim, foi a finalização mesmo da pesquisa, o que foca exatamente o que cada professor, os 3 professores apresentaram, voltando no caso ao artigo, sobre o tipo de ensino híbrido laboratório rotacional. E na conclusão, encerrando aqui as considerações finais, informa o modelo de ensino híbrido estende-se exatamente não só para a inserção das tecnologias na sala de aula, mas sim a reflexão sobre o melhor caminho a seguir. Os métodos, as oportunidades, as diferenças e exatamente colocar o professor ele ter a reflexão sobre a cultura, aí exatamente as reflexões, a inclusão colocam dessa forma também para os próprios alunos. E a importância também do próprio professor ele acompanhar, o professor ele precisa ter esse tempo para acompanhar o avanço da tecnologia. Não só ter o tempo de estudar o aparelho, mas sim o tipo de ensino, desculpa, mas compartilhar ideias. Professores titulares, professores auxiliares e a própria área também de informática. O professor que ele não conseguiu se atualizar ainda. No caso, de forma que a necessidade da qualificação do docente está associada aos momentos de formação contínua, onde os docentes possam, além de estudar, refletir sobre o modelo de ensino híbrido laboratório rotacional e trocar experiências em suas práticas, buscar alternativas que visam o aprendizado dos alunos. Assim, é um artigo pequeno, pessoal, assim, não foi muita coisa que consegui achar, mas assim, eu estou pesquisando também mais assim, para a área também da inclusão. Ver como eu posso aplicar exatamente esse tipo de método. Só encerrar aqui. Para utilização no trabalho em sala de aula. Entendi. Especificamente sobre o laboratório rotacional, quais são as vantagens e desvantagens desse método sobre os outros modelos de ensino híbrido que a gente viu? A vantagem, colocar o próprio aluno como o professor ele compartilhar essa importância no estudo na sala de aula. Ele não só ficar com o saber. O aluno ele tem o aluno ser protagonista do seu próprio tipo de ensino. O professor ele compartilha um tema,
peça o aluno para pesquisar, o aluno ele nessa parte individual, na parte online, cada um vai ter o seu aparelho para poder pesquisar. Enquanto estiver na parte offline, na sala de aula, ter essa interatividade, essa troca de opiniões, essa troca de pensamentos entre o aluno e o professor. Assim, essa ficou exatamente a base do que seria o próprio laboratório rotacional. E as desvantagens, aí eu coloco a parte da própria inclusão. O aluno ele vai ter os aparelhos para poder traduzir a língua portuguesa para a língua de sinais. Os 3 tipos de aplicativo que eu pesquisei. Mas, realmente, quando ele apresenta a dúvida, é essa ponte que eu fico entre o aluno com deficiência, o intérprete e o professor. Será que o próprio intérprete ele vai conseguir passar exatamente a dúvida e o professor vai conseguir fazer essa ponte para o aluno? As linguagens de matemática. Assim, meu principal foco exatamente está nisso. Aprender os tipos de linguagem que a gente tem na matemática, traduzir ela para as línguas de sinais. Mas peraí, o aluno, eles são deficiência auditiva, você falou. Isso. Não, assim, nesse artigo não. Aluno foi Não. ensino fundamental, mas o foco para No segundo Pra artigo. No segundo artigo que você isso, mostrou. no segundo artigo. Então, seu questionamento, como eles vão se comunicar com o professor, é isso? Isso na questão de dúvida. Que a comunicação, ali, assim, tem que ter um intérprete na sala de aula. Mas está exatamente nessa dificuldade. A Tá. dúvida do aluno sobre um determinado tema, uma disciplina. Vamos supor, a gente está aprendendo funções. Domínio, imagem, contradomínio. O intérprete conseguir passar a explicação do professor para o próprio aluno. As palavras, a linguagem, a tradução das linguagens. Então, são diferentes tipos de linguagem. A linguagem de sinais, a linguagem portuguesa e a própria linguagem matemática. Tudo bem. Porque é o seguinte. Ele, de repente, ele poderia... Tem softwares que já fazem isso há muito tempo. Você escreve um texto e ele emite um áudio, né? É o text-to-speech. Ele fala o texto que a pessoa digita. Então, de repente, essa é uma maneira do deficiente auditivo conversar com o professor, né? Dele falar. Bom, sim, sim. Aí eu digo assim, a minha importância... Sim, eu sei que não é... Antes eu achava que era o certo o professor também dar aula em Libras, mas eu vejo que é impossível, que agora eu estou estudando, não tem como você ensinar e falar linguagem de sinais ao mesmo tempo. É? Mas sim você observar a dúvida do aluno, o aluno ele poder se comunicar diretamente com você. Então, assim, eu vejo assim, uma grande vantagem, não só na matemática, mas em todas as disciplinas. Que, infelizmente, na nossa licenciatura em matemática, a gente não tem esse tipo de matéria como eletiva. Eu fui só aprender em práticas de inclusão no período passado. Todos os tipos de deficiência, um pouco de cada, assim, não aprendi tudo, mas assim, um pouco de cada, como a gente pode trabalhar. Entendi. Você consegue resumir... Em resumo, como que é o modelo de laboratório rotacional? Sem mostrar o artigo, só em resumo, com essas palavras. Então, o laboratório rotacional, ele vai trabalhar com o professor ele vai trabalhar com os alunos de 2 formas. Online, vai separar um grupo online, no qual eles vão pesquisar uns temas nas partes individuais, e o segundo grupo eles vão trabalhar de forma coletiva, na sala de aula. Então, o professor vai fazer interações, vai discutir, vai poder pesquisar exatamente a interação dos alunos, a forma de pensar, ou trabalhar com trabalhos sobre o tema, no caso, assim, da disciplina que a gente está aplicando, funções. E para os alunos no qual, assim, eu acho que sim, ele vai pesquisar individual, na parte online, quais são as diferentes formas de pesquisar? O que a gente pode aprender com as funções?
a forma que as funções são trabalhadas no nosso dia a dia. Então, assim, essa é a forma do laboratório rotacional, online e offline. Ok, uma coisa que eu não entendi é o Sim, seguinte. Eu acho que eu já vi em alguns lugares sugerindo que o professor fica hora com um grupo, divide a turma em grupo A e grupo B. Então, uma hora ele tá dando aula pro grupo A e o grupo B tá no computador e depois troca. e troca. Exatamente. Tem essa troca do professor, por isso que eles tentam determinar exatamente um tempo fixo. Tanto É, para o grupo que vai ficar online, tanto para o grupo que vai ficar com o professor. a ordem dos fatores não altera o resultado? Não tá entendendo? É, Sim, sim, o professor não dá aula primeiro, depois os alunos pro computador. Não é diferente os caras estar no computador depois tem aula com o professor? sim. Então, Isso que eu não mas aí entendo. ele não especificou exatamente no artigo. Essa foi uma das dúvidas também que eu fiquei após ler, né? Uhum. Porque se eu vou botar pra pesquisar, o que eu vou discutir com o grupo? E o que um aluno vai discutir, o que ele vai pesquisar depois que a gente trocou as ideias. E já tem uma ideia, se não tem o que pesquisar. Qual é a vantagem de você fazer a rotação ao invés de ficar a turma toda tendo aula e depois turma toda no laboratório? Tirando, claro, é, questão de espaço, questão de ter computador para todo mundo. Mas tirando isso, vamos supor que tenha computador para todo mundo. Qual é a vantagem? A vantagem, assim, é pesquisar como a gente pode aplicar no nosso dia a dia a própria, o assunto abordado. Não, eu sei, mas eu tô te explicando, eu tô perguntando o seguinte. Vamos supor que tenha computador para todo mundo sentar no laboratório. Qual é a vantagem de você dividir a turma em dois e dar aula primeiro para A, enquanto B tá no computador, e depois troca? B tem aula, depois A tá no computador. Ao invés de você pegar, dá aula para A e B junto, depois A e B junto vão pro laboratório. Você tá entendendo? Sim, 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 Qual sim, a sim. vantagem de você fazer a rotação? Isso eu não entendo também. A não ser, é claro, a questão de espaço, porque você pega na turma toda, de repente não tem computador para todo mundo, metade da turma tem. Isso aí eu entendo. Mas tirando isso, Professor, talvez seja o fato de ter tipo menos alunos para você dar atenção e aí você consegue dar um pouquinho mais, ter um atendimento um pouquinho mais personalizado, né? Porque imagina, dou aula para 40 alunos e dou aula para 20 alunos, né? Explico para 20 alunos para 40 alunos, você vai ter é um é, 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 acho que dá uma diferença, né? Você consegue dar uma aula bem melhor para 20 alunos, né? Dar uma atenção bem melhor uma turma de 20 alunos que uma turma de 40 alunos, né? Eu acho que talvez seja isso, não sei. É, você tem até por razão. ser ensino fundamental, assim, acho que a turma diminui também. Então, 10, você consegue ouvir melhor a opinião de cada um. Consegue obter a atenção exatamente, a forma de aprendizado de cada um. Assim, Você tem quais são as dificuldades. Beleza, isso aí vocês têm razão. Mas eu vejo que você deixar o pessoal no computador primeiro para depois ter aula é uma desvantagem que eu acho que não vale a pena, entende? Vocês estão entendendo? Porque eu vou chegar da aula de, sei lá, de soma de fração. Aí uma turma eu dou aula primeiro, depois mando eles pro computador eles fazerem tarefa. E a outra turma tá fazendo tarefa primeiro, nem viu a matéria, você tá entendendo? Sim, sim. Isso eu não entendo, realmente. O artigo, professor, ele diz assim mais as paradas de pesquisa. Eu acho que ele não vai aprender exatamente o conteúdo antes do professor da. Ele não especifica exatamente qual foco. Ele bota a forma individual, mas não especifica qual a tarefa que aquele aluno está trabalhando na forma online. Bom, Aí eu pensei por mim que seria exatamente a forma que a gente poderia aplicar os tipos de pesquisas que a gente está fazendo agora, não de artigo, mas assim, de temas como o assunto abordado na sala de aula. Acho que seria exatamente dessa forma. então é isso, beleza, meu povo. Então concluímos por hoje, né? Obrigado aí, Marcos, pela apresentação. E, Henrique, deixa eu explicar. O que a gente está fazendo aqui eu dei uma aula que eu dividi, fiz uma lista de tópicos, né? Todas elas relacionadas ao ensino, modelos de ensino híbrido, tá?
alguns eram os próprios modelos, outros assuntos relacionados, como por exemplo, tinha um que era sobre a Khan Academy, que não é um modelo, mas é uma ferramenta que é usada por vários desses modelos, para ensino de matemática especificamente. E tinha um outro assunto que, se não me engano, é uma questão de aplicabilidade na realidade brasileira, uma coisa assim. Eu não lembro se era exatamente isso. Mas... E aí cada um escolheu um assunto e apresentaram, entendeu? O Ian também não, ele tem que apresentar e não pôde vir hoje. Então eu vou deixar vocês apresentarem no domingo, tá? Tudo bem, professor. Tem que ver um horário aí, porque pode ser no domingo, pode ser outro dia, mas tem que ver um dia que seja menos enrolado, porque essa semana vai ser, a última semana vai ser punk. Se você quiser também, eu posso até gravar um vídeo, professor. Eu não teria problema com isso. Gravar um vídeo, não, mas eu prefiro ao vivo mesmo. Tudo Eu bem. faço pergunta, interajo. Então pode ser de repente no domingo a princípio, tá? Porque pra amanhã, eu colocaria amanhã por causa do Ian, pra ser sincero, mas como você não fez ainda, pra amanhã você não vai conseguir. Então vamos botar pra domingo, tá? Pra amanhã, dependendo do horário, eu consigo, professor. Eu acabei o período. Tá, então eu vou ver qual é o dia melhor, se é sábado ou domingo. Mas E a história é essa, você tem que escolher um dos tópicos e... Pera aí, ó. Mas esses já são os modelos de ensino híbrido. O Marcos colou ali no chat. Tem o suplementar, né, que o Thiago falou sobre isso hoje, né? Laboratório rotacional, o Marcos falou. Sala de aula invertida, se não me engano, alguém já falou. Eu não lembro, eu não lembro mais o que cada um falou, não. Foi eu que falei sim sobre sala invertida. Isso, foi o ano passado. Lucas. Isso aí. Modelo de disruptivos também já foi falado. Matheus falou sobre modelos de... Quais desses que estão sobrando, então? O Lohan falou sobre a Khan Academy. E rotação por estação, eu acho que ninguém falou, né, gente? Lembrou, não? Não, que eu me Eu lembro acho que também. não que eu lembre. Não que eu me lembro também. Então, rotação por estação está disponível. Tá? Eu não sei sobre o que o Ian vai falar. A gente vai ver no Telegram, então. Tá beleza? Beleza total. Posso falar sobre o rotação, não é? Rotação por estação. Não confundir com laboratório rotacional. Tá? Ah, tudo bem. Obrigado, professor. Nada. Então é isso, gente. Eu acho que para quem já terminou o trabalho, os trabalhos todos já terminou de apresentar, termina aqui o período. Daqui daqui a uns dias vocês vão ver, eu vou falar a nota de vocês, tá bom, gente? Tá bom, professor. Achou, professor? Muito obrigado. Tá bom, pessoal. E depois eu Obrigado. queria saber de vocês o que vocês acharam do período, né? Desse tudo foi um período mais curto que o normal, Uhum. mas o que vocês acharam disso que a gente estudou? Se vai ter alguma utilidade ou não, tá? Beleza. Então tá bom. Grande abraço pra vocês. Valeu, professor. abraço, Bom final de semana pra vocês aí, rapaziada. Bom fim de semana. Bom final Valeu, de semana pessoal. pra Tchau, tchau.